Nesse vídeo eu vou trazer tudo que é legal você saber antes de escolher e comprar uma soundbar, para dessa forma ter uma noção melhor de qual modelo vai ser mais interessante para você. Porque se você quer elevar sua experiência de assistir um filme, uma série, e investir numa soundbar pode transformar completamente o jeito que você assiste os seus conteúdos favoritos. E um dos motivos de eu estar trazendo esse vídeo agora é que com a chegada do final do ano, chegam também a época com as melhores ofertas, que tornam um momento muito interessante para quem quer investir num equipamento como esse, com preços bem mais atrativos. Mas antes de eu começar a falar sobre as diferentes características que uma soundbar pode ter, eu sei que uma dúvida que muitos podem ter é: será que realmente vale a pena estar investindo num equipamento como esse? E eu já vou adiantando que eu acredito que vale sim muito a pena. E eu, depois que comprei a minha barra, hoje eu não consigo mais assistir um filme sem, porque o impacto que esses aparelhos nos proporcionam é muito legal e a gente se sente muito mais imerso no conteúdo. E, inclusive, por curiosidade, depois que eu comprei a minha, tiveram algumas pessoas da minha família que viram a minha soundbar em funcionamento lá em casa e depois disso também resolveram comprar, porque gostaram muito do resultado que esses aparelhos aqui conseguem nos entregar. E pensa só comigo, hoje muita gente investe pesado no que se refere à qualidade de imagem, procurando a melhor TV, melhor projetor e até mesmo melhor monitor. Mas se você tivesse que escolher, o que você prefere? Ver um vídeo em resolução HD, mas com áudio de boa qualidade, ou então ver um vídeo em 4K, que é uma resolução maior, independente de como está o áudio, mesmo que ele esteja muito baixo, com ruídos ou com chiados? Pensando nisso, eu pessoalmente acredito que uns 60% da experiência mais ou menos ao assistir um conteúdo vem do som. Então uma soundbar vai conseguir ajudar com isso, porque essas barras vão ter mais volume, mais grave, mais imersão e até mais definição que o som que vem originalmente em uma TV, por exemplo. Claro que o melhor seria ter a melhor imagem e também o melhor som. Por isso, inclusive, aqui no canal, além de testar soundbars, a gente testa várias TVs e projetores. E se você concorda comigo sobre essa importância do som, já deixa o seu like aqui embaixo e acompanha o vídeo até o final, porque a partir de agora eu vou te dizer quais são as principais diferenças entre os modelos e o que você deve ficar atento na hora da compra. E partindo para a primeira coisa que você deve olhar ao comprar uma soundbar, são os números de canais. Se você está pesquisando esses aparelhos, devem ter reparado com modelos que dizem que são 2.1 canais, 5.1 canais, 11.1.4 canais, entre outras variações. Mas o que isso significa na prática? O primeiro valor é sempre referente ao número de canais frontais. Se são 2, significa que o aparelho consegue separar o áudio em 2, que seriam os sons que vêm da esquerda e da direita. Então, quanto mais canais, maior vai ser essa divisão do áudio. Se um modelo começa com 5, por exemplo, além desse som na esquerda e na direita, ele também conseguiria reproduzir o som central, além do esquerda e direita traseiros, que podem ser simulados para criar essa sensação que tem um som vindo de trás, ou realmente podem ter caixas de som que você espalha pelo ambiente. Agora, nos canais, depois do primeiro ponto, o próximo número é referente ao subwoofer. E o mais comum é a gente ter modelo 0, que não vem o subwoofer, ou modelos .1, onde a gente tem esse aparelho que é responsável por reforçar os graves. Por fim, sobre a divisão de canais, se tivermos um segundo ponto seguido de outro número, significa que esse aparelho tem saídas de som na parte superior, que servem para direcionar o som para o alto e assim criando mais camadas de áudio vertical. Vale dizer que geralmente são esses modelos com saída de som superior que vão contar com recursos como Dolby Atmos, que é um formato de áudio muito presente em filmes e séries. Então, se você gosta de filmes com mais ação, por exemplo, ter uma soundbar com canais para Dolby Atmos realmente faz a diferença para a gente sentir as explosões ou os efeitos vindo mais de cima. Então, de forma geral, quanto mais canais, melhor vai ser a nossa imersão no que se refere ao posicionamento do som, e mais recursos a soundbar vai conseguir entregar. Vale acrescentar que nem sempre o número de canais é a mesma coisa que o número de alto-falantes presentes aqui dentro da barra. Olha esse exemplo que eu peguei de um modelo com 11.1.4 canais e que informa ter um total de 22 speakers, ou seja, mais de um falante para cada canal. Outro detalhe curioso que eu acho legal comentar com vocês é que talvez vocês já tenham reparado que a maioria dos filmes e séries nos streaming chegam no máximo a 5.1 canais. Por isso pode parecer estranho investir em modelos com mais canais. Mas o que acontece é que essa soundbar tem tecnologias para expandir esses canais de som e dividir mais precisamente. Além disso, dessa forma é possível também equalizar com mais precisão
cada canal de áudio. Partindo agora para o segundo ponto importante, que é a potência, a gente pode resumir dizendo que quanto mais alto o número de watts RMS que o modelo possui, mais alto tende a ser o som que ele vai conseguir nos entregar. Hoje, até mesmo os modelos mais de entrada, que já vêm com subwoofer, que custam ali geralmente na faixa entre R$1.000 a R$2.000, já vão entregar uma potência bem legal, e especialmente se o seu ambiente não for muito grande. Hoje, a maioria dos modelos de TV tem entre 10 e 40 watts, e os projetores têm entre 5 e 20 watts, enquanto as soundbars, mesmo as mais de entrada, já vão conseguir entregar 200, 300 watts de potência, o que já é um ganho muito considerável. Agora, se o seu ambiente for um pouco maior, você realmente quer um ganho a mais de potência, o ideal seria procurar por modelos que tenham mais watts RMS. Temos modelos hoje com mais de 800 watts, por exemplo. Acho que vale acrescentar que as marcas podem usar diferentes métodos para medir a potência dos seus equipamentos. Então esse número nos ajuda a ter uma noção, uma ideia de qual modelo escolher, mas é bom saber que podem existir variações entre marcas. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui para o vídeo são os alto-falantes traseiros, também chamados de satélites. Alguns modelos, além de trazer a barra e o subwoofer, trazem duas caixinhas de som separadas que podem ser posicionadas estrategicamente na parte de trás do nosso ambiente. Lembra que eu falei uns minutos atrás que alguns modelos tentam simular esses sons que vêm de trás? Aqui não. Nesses modelos que tem a satélite, teríamos o som realmente vindo da frente pela barra e da parte de trás pelas satélites, o que ajuda muito na imersão. A gente fica meio que cercado com o som vindo de todos os lados e a gente se sente mais dentro do conteúdo que a gente está assistindo. O detalhe é que geralmente esses modelos com alto-falantes traseiros são consideravelmente mais caros, principalmente esses modelos que têm saída de som superior aqui nas satélites, para reforçar os efeitos de Dolby Atmos. E já que eu comentei que eles são um pouco mais caros, acho legal aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas, porque sempre que uma soundbar ou outros produtos interessantes, como por exemplo TVs, celulares, notebooks, aparecem numa boa promoção, a gente sempre te avisa por lá. Só para vocês terem ideia, já apareceram soundbars com mais de R$2.000 de desconto lá no nosso grupo. E se vocês quiserem entrar, é só clicar no link do comentário fixado ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas vamos agora falar do quarto ponto que eu acho legal levar em consideração, que é a presença ou não dos subwoofers. Hoje eu pessoalmente não investiria em modelos de barras que não vêm com subwoofers, porque esse aparelho é o principal responsável por entregar aqueles graves mais fortes. Se você já viu um filme de ação no cinema, por exemplo, talvez já tenha reparado em alguns momentos que a gente sente o ambiente vibrando. E é isso que um subwoofer, esse aparelho que tem aqui atrás, vai levar para sua casa. Ele vai reforçar os graves e deixar os conteúdos bem mais impactantes. Em determinados momentos, dependendo do que você estiver assistindo, pode até ser que você sinta a sua sala dando uma vibrada. É realmente um efeito muito legal e que o som original de uma TV não consegue reproduzir. E hoje, entre os diferentes modelos de soundbars, podemos encontrar diferentes tamanhos de subwoofer, e a tendência é que quanto maior, mais fortes vão ser os graves que ele consegue reproduzir. Então, para quem gosta de graves, pode ser interessante investir em modelos com subwoofers maiores. Passando agora para o quinto ponto, que são a integração entre equipamentos. Podem existir algumas vantagens se a sua soundbar e a sua TV forem da mesma marca, por exemplo. Algumas fabricantes investem em tecnologias de integração para aprimorar a experiência, com tecnologias que mantêm os alto-falantes da TV e da barra funcionando ao mesmo tempo em sincronia, ou que conseguem entender melhor o conteúdo que você está assistindo e, através da inteligência artificial, fazem algumas atualizações e algumas equalizações para melhorar o áudio. Mas o que eu posso falar para vocês é que eu acredito que essa integração é legal, mas geralmente não é algo tão impactante na nossa experiência. Ou seja, é legal ter equipamentos da mesma marca, mas se aparecer uma promoção de uma outra marca com mais potência, com mais graves ou mais canais, eu acredito que isso acabe gerando um impacto realmente mais perceptível na sua experiência do que essa integração da mesma marca. Vale acrescentar que só por ser da mesma marca também não significa que vai conseguir integrar. Muitas vezes, essa integração só funciona em modelos específicos ou também em TVs mais novas. Enfim, esses são os principais pontos que eu acredito que vale a pena olhar antes de escolher uma soundbar. Mas se você quer saber sobre algum modelo em específico, digita ali na barra de pesquisa do YouTube VRL Tecnologia mais a palavra soundbar, que vão aparecer todos os vídeos desses aparelhos que a gente já testou aqui no canal, com uma análise detalhada, inclusive outros pontos que podem ser relevantes para sua escolha, como conectividade com aplicativo de celular, conexões disponíveis e até mesmo diferenças de design que alguns modelos podem ter. Agora, se você já tem um modelo em mente, coloca na barra de pesquisa VRL Tecnologia e o nome desse modelo que você está pesquisando, para ver se a gente já fez análise desse modelo específico, porque aqui no canal a gente já fez o teste de vários modelos. E se a gente ainda não fez vídeo,
pode colocar aqui no campo de comentários, porque a gente sempre fica de olho nos modelos que vocês mais nos pedem, para assim tentar priorizar esses reviews. Lembrando que se você deseja economizar, a nossa dica é entrar no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque sempre que uma soundbar ou outro produto interessante aparece com uma boa promoção, a gente vai te avisar por lá. E para acessar é bem simples, basta escanear o QR Code que está passando aqui na tela ou acessar pelo link que está no comentário fixado. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, interagiram com seu like aqui no vídeo, seu comentário sobre o que achou do conteúdo e até mesmo a sua inscrição para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!